Marco, fica à vontade. Ale, eu tenho várias perguntas aqui em relação a commodities, como um todo, mas eu acho que também outra commodity bastante líquida, que tem impacto a gente direto e indiretamente, eu digo direta e indiretamente no sentido, se você é acionista, por exemplo, eu vou falar aqui de petróleo, né? Se a gente é acionista de Petrobras, a gente está sentindo ali, ou de qualquer outra ação, a gente está sentindo diretamente todos os dias. Mas acho que o que ficou claro é que o brasileiro aprendeu muito de vírus, né, nesses últimos 2 anos, mas também aprendeu muito de preço de gasolina na bomba, né? Acho que todo mundo sabe como é que é precificado o impacto, a oscilação, o repasse de preço. E acho que é uma pergunta realmente a gente olhar para a expectativa aqui para os próximos 3, 6 meses. A gente sabe que pode até ser o futuro do país, né? Tem uma influência muito grande nas eleições do ano que vem. Se o petróleo tiver a $100 ou tiver a 50, isso pode impactar na confiança, no crescimento, até mesmo na credibilidade, até mesmo na própria eleição aqui, ou possível reeleição do atual governo. Mas fazendo um resumo, né, como é que você está vendo o mercado de petróleo também num horizonte de 3, 6 meses? Eu tenho uma pergunta que eu não sei se tem tanto peso assim, que é um pouco também dos assuntos mais recentes que a gente começou a ver preocupações adicionais em relação à Rússia, né? E também outras relações em relação à Ucrânia, enfim, o relacionamento. Se isso pode trazer algum impacto no curtíssimo prazo, digo dezembro, janeiro, ou não, se é um assunto mais local, mais recorrente. Mas, enfim, como é que está a sua visão para petróleo, preço de petróleo de forma internacional, e se a questão internacional da Rússia, particularmente, pode impactar também agora no curto prazo? O petróleo hoje ele é a commodity mais importante do mundo, né? Mais de 6 mil derivados são fabricados a partir do petróleo, inclusive a produção de alimentos, né? Esmagamento de soja, produção de óleo de soja, ele tem um derivado do petróleo ali no meio. O petróleo ele tem sido um motivo de muita polêmica porque ele está mais associado hoje ao poder que foi entregue à OPEP para definir as cotações do petróleo do que realmente a demanda. Como é uma commodity energética, ele possui a sazonalidade pelo lado da demanda. Então, quem tem a oferta consegue controlar os preços porque ele vai restringir essa oferta em momentos de pico de consumo. E é o que a OPEP, eu acredito que ele está fazendo muito bem o seu jogo no mercado agora. Quem não lembra dos apelos do presidente Joe Biden para que a OPEP aumentasse o bombeamento de petróleo nas máximas de 80, 85 dólares o barril. Agora, no mês de dezembro, é um período sazonal de baixa nas cotações, então o comportamento de baixa seria natural para esse período do ano. A variante Omicron, que foi anunciada há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, descoberta na África do Sul, acabou trazendo incerteza para o mercado do petróleo com relação à circulação de pessoas, aumento de voos, consumo de combustíveis em países importantes como os Estados Unidos, a Europa, a própria Ásia. O balanço ele ainda segue apertado. Então a Rússia ela já anunciou que ela pode reduzir a produção de petróleo, reduzir as exportações de petróleo. A própria OPEP, através dos delegados, principalmente o da Arábia Saudita, disse também que ele pode rever a política do aumento daqueles 400 mil barris por dia ou suspender esse aumento. E eu acredito que se for do interesse da OPEP, até mesmo reduzir a produção a níveis de meio de pandemia, quando houve realmente a quebra da cadeia de suprimentos. Como o balanço ele permanece apertado, a tendência macro do petróleo permaneceria de alta. Mas como a gente está num momento de muita incerteza, cravar uma direção ela é muito difícil. Possivelmente essa direção fique mais clara a partir da segunda quinzena de janeiro, fevereiro, após o retorno do feriado do Ano Novo Chinês, o feriado lunar da China que começa dia 1º de fevereiro, nós podemos ver uma possível retomada das cotações do petróleo. Se a OPEP quiser manter as políticas atuais, eu acredito que ele deva voltar próximo a 85 dólares o barril, o petróleo do tipo Brent, 82, 83 dólares o petróleo do tipo WTI. Então essa é a visão. Com relação ao conflito geopolítico lá envolvendo Rússia, Ucrânia, Europa e Estados Unidos, ele pode afetar principalmente o abastecimento de energia para a Europa. Ontem a Rússia suspendeu o envio de gás natural para a Alemanha. Os preços de energia
É até engraçado de comparar. Quando nós comparamos o preço do gás natural na Bolsa Americana, o gás está caindo agora, depois de máximas no meio do ano. Ele voltou a cair de uma maneira muito forte porque os Estados Unidos é autossuficiente na produção. Já na Europa, o gás natural ele está em máximas históricas. E a Rússia detém, basicamente, o poder de movimentar esses preços. E ela quer a aprovação do Nord Stream 2, que é o gasoduto que vai pelo Mar do Norte, para abastecer a Europa e sair um pouco das mãos da Ucrânia, já que o gasoduto principal hoje passa pelo seu território. Aonde que vai impactar mais para nós brasileiros, que é onde interessa? Possivelmente nos custos de produção de fertilizantes, que já estão também em máximas históricas. Então, esse conflito, se ele se agravar, pode gerar ainda mais pressão nos preços de fertilizantes e isso vai afetar, com certeza, a produção de alimentos, principalmente os alimentos que precisam de fertilizantes nitrogenados, como é o caso do milho. Então, esse conflito pode gerar esse tipo de impacto para nós brasileiros. E para a Europa, com certeza, o custo de energia pode chegar a valores ali para inibir a produção industrial.